E atenção, eu já vou abrir o nosso Cidade Alerta aqui com informações exclusivas para vocês. Pela primeira vez, os pais presos sob suspeita de maus tratos na morte daquela criança de apenas 2 meses falaram sobre o caso. A Graciele Dominiciano, que você está vendo aí, ó, e José Eurípides relataram como foi passar 2 semanas na prisão por uma acusação que o laudo do ML descartou. Com muitos traumas, agora eles querem justiça. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, é o caso em que nós mostramos em que a criança foi levada para o hospital. Os médicos então identificaram maus tratos num primeiro momento, acionaram a polícia. A criança tinha um problema lá, leporino, e tinha uma série de outras marcações, né, no corpo em que os médicos acabaram entendendo naquele primeiro momento, e você está vendo aí no detalhe, de que aquilo poderia ser maus tratos. Isso foi parar na polícia, o delegado pediu a prisão, a justiça entendeu que sim e o casal então foi para a cadeia. E o delegado está a todo momento. Eles foram presos, mas nós estamos aguardando o laudo para saber o que realmente aconteceu. Já os 2 sempre negaram os maus tratos e com exclusividade, depois de passarem um período na prisão, eles falaram com a nossa equipe e você vai acompanhar agora o que é que eles disseram. Põe no ar. A morte de um filho, uma acusação grave e uma prisão. Tudo em poucas horas de um mesmo dia, que nunca sairá da cabeça dessa mãe e desse pai. Isso aí é injusto, né? Que fez comigo. Tu virou pra mim. Nunca fui preso na minha vida, nunca. E lá não é lugar. Não é lugar. Sempre cuidei bem dos meninos, nunca maltratei os meninos. A cadeia não foi fácil. Aí eu tento não lembrar. Mas quando lembro, eu começo a chorar. Foi durante o desespero em uma tarde que a mãe do pequeno Luiz Miguel, de 2 meses de vida, procurou ajuda. Primeiro, ela foi até o pronto-socorro municipal. A criança estava engasgada. Depois, a criança foi encaminhada para cá, para a Santa Casa de Franca, onde recebeu os atendimentos. Mas em pouco tempo, segundo a mãe, o médico que fez o primeiro atendimento a essa criança percebeu que o caso realmente era muito grave, que dificilmente conseguiria ser revertido. Ou seja, a criança não resistiria àquele engasgo que ela sofreu pouco tempo antes. Foi aí que a mãe entrou em desespero, mas ela mal imaginava que tanto ela quanto o pai, pouco tempo depois, iriam viver uma situação ainda pior. Os 2 foram acusados de maus tratos e também de negligência no cuidado dessa criança de apenas 2 meses, o Luiz Miguel. E depois disso, o que eles passaram, eles vão contar pra gente em primeira mão, com exclusividade. Os 2, que inclusive daqui do hospital, a mãe, e da própria casa, cuidando dos outros filhos, o pai, eles foram levados para a delegacia. E de lá saíram presos, direto para a cadeia. Ele para a penitenciária masculina, ela para a cadeia feminina. O crime? Maus tratos contra o próprio filho, um bebê de 2 meses. Porém, a vida dos 2, que tinha virado de ponta cabeça, teve uma nova reviravolta depois de quase 20 dias de prisão. O laudo do ML constatou que a criança não havia morrido por maus tratos, que inclusive até uma queimadura que teria sido causada por um cigarro não seria uma queimadura, e sim um ferimento de um problema crônico que a criança sofria desde o nascimento. E a partir daí, esse casal deixou a cadeia e contou em primeira mão, com exclusividade, detalhes desses dias que eles passaram com a perda do filho, a prisão e a acusação de ter maltratado a própria criança, o próprio filho.
ele ganhava peso e perdia no momento. Ele bebia um pouco de leite, passava um dia ele perdia mais peso. Aí tinha que ficar correndo com ele, ficar indo direto, correndo com ele para médico, para Bauru, por causa da sonda, que ele usava a sonda, direto, tinha que ficar correndo com ele. Foi em Campinas, foi em Bauru, em Ribeirão. Ribeirão Preto, e aí você chegou a procurar a Santa Casa em Franca porque você chegou numa situação que você não sabia mais a quem recorrer naquele dia. Foi. Aí ele tinha engasgado, aí eu fui no pronto-socorro, aí ele socorreu, chegou lá, o médico lá não... Na hora ele decidiu internar o seu menino? Internou lá e ele pegou e falou assim, ó, não tem mais o que fazer. Foi o que ele falou. E aí você ficou sabendo disso como? Eu fiquei sabendo pelos policiais que chegaram na minha casa. Os policiais chegou, eu tava com a minha esposa me ligou, aí os policiais tomou o telefone da minha mão, aí eles falou assim, pegou no meu braço e falou assim, ó, vamos ali. Aí eu fui, chegou, aí eles pediram meus documentos, aí eu fiquei sabendo pela boca dos policiais que meu filho tinha falecido. A mãe ainda no hospital e o pai em casa com os outros filhos do casal foram surpreendidos com a chegada da polícia e a voz de prisão. Ele falou assim, na verdade, que nós íamos lá na Santa Casa, que ia me levar eu para Santa Casa, não lá para a delegacia, lá no CNPJ. Ele me levou direto lá para o CNPJ. Até então ali ninguém falou por que você estava sendo levado à delegacia? Ninguém me falou nada, só falou que tinha que ir lá na coisa. Aí pedi meus documentos, eu peguei meus documentos na minha casa, entreguei para eles. Ele falou, ó, nós vai ter que te levar. Eu falei, então vamos. Aí eu peguei e fui. Eu vi que os policiais chegou, aí eu fiquei meio desinquieto. Falei, o que está acontecendo? Que ninguém está avisando nada. E aí os policiais chegaram e também fizeram a mesma abordagem com você que fizeram com seu marido? Fez a mesma coisa. Aí me levou, aí pediu meus documentos. Falei, eu não trouxe documentos. Os documentos ficou tudo lá em casa. Eu saí correndo com ele, só saí com a bolsa só, dele. Agora os documentos ficou tudo lá. Eu não trouxe nada, nem meu e nem dele. E na hora vocês chegaram a se encontrar na delegacia ou não? Nós se encontrou. Eu cheguei primeiro, depois foi ele. Ainda transtornados com a notícia da morte do filho, pai e mãe foram levados para a cadeia. Foram dias intermináveis. Ninguém explicou por que vocês estavam sendo conduzidos até lá? Não, ninguém falou nada. E qual foi o momento que vocês descobriram que vocês estavam sendo acusados de maus tratos pela morte do seu filho pouco tempo antes? Foi depois que antes de eu ser transferida, o delegado falou pra mim, lá. Você foi numa sala, o delegado te ouviu e falou que você está sendo acusada porque a criança tem sinais de maus tratos. Falou. E você também, na delegacia, o delegado te contou isso? Foi, que aí ele falou que nós tínhamos que depor, ele falou, vamos ali depor. Aí na hora que ele foi, que para falar para nós depor, ele falou, peraí que eu vou lá na Santa Casa. Aí ele chamou o outro funcionário dele, foi na Santa Casa, chegou lá, eles pegaram o papel, ele chegou lá no CNPJ, falou assim, ó, pode prender os dois. Não quis nem mais ouvir a gente, mandou prender a nós. Apenas após a divulgação do laudo necroscópico do Instituto Médico Legal, com a causa da morte do bebê Luiz Miguel Dominciano de Matos, de 2 meses e 10 dias, garantiu a liberdade ao casal. A criança morreu por conta da doença congênita que tinha, como fissura palatina, fibrose cística e desnutrição associada à má absorção de nutrientes. A lesão encontrada no corpo do bebê, segundo o laudo, não tinha características de queimadura por cigarro. Foram quase 20 dias atrás das grades. Me acusaram de uma coisa que a gente é inocente, acusando a gente de maus tratos, que a gente não fez isso, que eu e minha esposa é inocente. E você ficou quanto tempo na penitenciária? Eu fiquei 16 dias preso, do dia 3 até o dia 17. Até o dia 18, na verdade, até o dia 18 que eu fiquei preso. Todo dia, orava para Deus todo santo dia. Eu queria a liberdade. Daqui eles me transferiram para a cadeia de Campinas. De Campinas, eles depois me transferiram para outra. A outra eu fui bem tratada. Eles não me judiaram, não.
Chegaram a judiar de você nas primeiras que você passou? Nas primeiras, sim, que eles começaram a falar, mas depois não. Aí eles me transferiram só para uma cela e depois eles me transferiram para outra cadeia, que a outra cadeia foi bem melhor. Uma reviravolta no caso, que para a advogada de defesa do casal tem uma explicação. Esse laudo foi muito importante para atestar a inocência deles, porque ele é claro e expresso em dizer que não houveram maus tratos. Eu acredito que houveram vários equívocos, né? Muitos de má fé, como no caso do médico, porque o médico sabia que não tinha maus tratos, tendo em vista que ele tinha acesso ao sistema da Santa Casa e sabia todas as passagens desse bebê por lá, durante os 2 meses de vida dele. Então, o bebê sabia das condições dele, sabia que ele tinha fibrose cística, que ele tinha passado por uma cirurgia, que ele usava sonda, tinha o lábio leporino e a fenda palatina. Ele sabia disso. Então, houve uma má fé dele, com certeza, e já o delegado, acho que de excesso de cautela, ele acabou prendendo 2 pais inocentes que não puderam sepultar o próprio filho. Não acredito que eu tô solto. Só Deus. Porque lá naquele lugar, que lá não é lugar pra gente, que eu e minha esposa, que é inocente. Eu só quero que a justiça seja feita. Só. Que a minha vida volta ao normal. Só isso. Sou inocente. Sempre cuidei bem dos meninos, nunca maltratei os meninos. A cadeia não foi fácil, mas eu quero justiça. Meu Deus do céu, gente, eu fico aqui pensando no seguinte, e esse caso, desde que chegou no nosso Cidade Alerta, a gente sempre tem que olhar com um pouco de cautela, né? Por mais que, de repente, e eu questionei isso naquela vez, hein? Eu falei, poxa vida, mas como é que os médicos não conseguem identificar se aquilo é maus tratos? Porque o médico tem por obrigação, a criança entra no hospital, se você vê qualquer indício que não está legal, ou que tenha essa, sabe, essa impressão, ou pelo menos alguns hematomas, alguma coisa que pareça, ele tem que comunicar à polícia, mas tem que investigar, gente. Porque você vê que é uma criança que já tinha problemas desde a nascença, desde quando nasceu. E o histórico da Santa Casa, e tudo que foi falado. Agora, você olha um ferimento desse, você, nós não temos um preparo médico para avaliar. A gente vai acreditar que aquilo é uma ponta de cigarro que alguém possa ter encostado e judiado da criança. Mas um médico, gente, um médico de um hospital tão consagrado, o cara tem que saber. O cara tem que olhar e falar assim, ó, pode parecer cigarro, mas também tem tipos de doenças ou algum tipo de problema de saúde que pode aparecer coisas desse tipo. Como é que o médico não consegue diagnosticar isso? E na dúvida, você não pode crucificar uma pessoa, um casal. Sabe por quê? Ela foi presa, ela foi na cadeia e ela teve que ser transferida porque as próprias presas que estavam lá não admitiam o que ela fez ou o que elas estavam acreditando que a pessoa tenha feito, que era judiado uma criança. As próprias presas queriam fazer justiça lá dentro da cadeia. E não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Aí vem um laudo, ó, a criança já tinha problema sério, não é queimadura, né? Sabe, a criança já morreu de outra questão. Como é que médico não consegue ver isso, gente? Procuramos a Santa Casa de Franca, mas nós não tivemos retorno. É o que eu falo para vocês, aqui no Cidade Alerta, o que a gente mais defende é a vida, é a justiça, sabe, ainda mais quando se trata de criança. Mas casos que são assim, que você não consegue ter certeza, não dá para a gente ficar aqui, ó, sendo juiz e falar, ó, condena, vai lá. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Tem o outro lado da história. Para a gente falar assim que merece ser preso, é porque, sabe, tem que provar, tem que comprovar, tem que ter certeza. E nesse caso, alguém comeu bola aí. Alguém comeu bola. Colocaram 2 pessoas dentro de uma cadeia de uma situação em que a criança já estava tendo problemas há muito tempo e a família estava cuidando. Meu Deus do céu, gente, que loucura é essa? Que loucura! Você já imagina, de repente você leva o seu filho para um hospital e você ali, preocupado com ele, chega a polícia e fala, ó, vem cá, me acompanhe, vamos lá. Você vai para a delegacia, fala assim, ó, pode pegar suas coisas, você vai preso. Não, peraí, você vai preso, acabou. Como assim? Vocês entendem? Se coloca na posição deles. Que loucura, hein, gente? Que maluquice. Pô, tá certo, os médicos precisam realmente avaliar e ver
e fazia a denúncia. Eu sou totalmente a favor disso. Mas cuidado, gente. Se há uma desconfiança, liga para a polícia e fala, olha, vamos investigar isso melhor aqui, mas polícia vê se não tem alguma denúncia no conselho tutelar, vê se não tem algum comportamento estranho, porque por enquanto nós precisamos verificar o que é. É o mínimo que tem que ser feito, gente, zelando, né, pela integridade da criança em primeiro lugar e depois das pessoas que estão lá, né? Meu Deus do céu.